A Rural de Natal FM apresenta Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você que me segue através da Rádio Rural de Natal, a rádio da família. Te fortalece, também te ama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho, com Dom João Santos Cardoso. Nesse primeiro domingo da Quaresma, o Evangelho proclamado em nossa liturgia é o segundo Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 11. Assim narra o evangelista. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, Deus dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho deste primeiro domingo da Quaresma nos conduz ao deserto. Logo após o batismo no Jordão, quando o Pai declara: Este é o meu Filho amado, e o Espírito Santo desce sobre Jesus, ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Se Adão caiu no jardim, lugar de abundância e harmonia, Cristo vence o tentador no deserto, lugar de privação e provação. Se Adão, em uma condição favorável, cedeu à tentação, cedeu à sedução de ser como Deus, Jesus, em meio à fome e à solidão, permanece obediente, humilde e plenamente fiel ao Pai. Aqui já se delineia o grande contraste da história da salvação.
Onde o primeiro homem fracassou, o novo Adão permanece firme. O Evangelho apresenta-nos Jesus tentado pelo diabo. O diabo significa literalmente aquele que divide, o divisor. A lógica do maligno é sempre a lógica da divisão, que é dividir o homem, separar o homem de Deus, dividir o homem de si mesmo e separar o homem, os irmãos, entre irmãos. O diabo gera a divisão, gera a separação, a discórdia. No batismo nós contemplamos a unidade, o Filho, o Pai e o Espírito Santo em comunhão perfeita. No deserto, o tentador entra em cena para romper essa unidade, para romper essa comunhão, para separar Jesus do Pai e desviá-lo da missão que o Pai havia lhe confiado, de reunir a humanidade inteira na unidade. Mas de que modo o demônio tenta Jesus? Ele se aproveita da condição humana de Jesus. Jesus havia jejuado 40 dias, 40 noites e sente fome. A tentação nunca começa pelo extraordinário. Começa pelo ordinário, pelas fragilidades concretas do ser humano. A primeira tentação é a do apego às coisas e às necessidades materiais. O tentador lhe diz: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. É a sedução de reduzir a vida à satisfação imediata. É reduzir o ser humano simplesmente ou inteiramente às suas necessidades materiais. É de absolutizar o pão material. Por isso que Jesus responde: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus não nega a importância do pão, mas recusa fazer dele o absoluto. A vida não se sustenta apenas daquilo que nós consumimos, da matéria, mais do que se escuta e se vive na comunhão com Deus. A segunda tentação é a tentativa de instrumentalizar Deus, de exigir provas espetaculares da presença de Deus. Lança-te daqui abaixo. E Jesus responde a essa provação, tentação que o diabo lhe faz, de lançar-se abaixo do pináculo, dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. A relação com o Pai é de confiança filial e não de chantagem espiritual. E a terceira tentação é a do poder. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. É a promessa de domínio fácil, de sucesso imediato, de glória sem cruz. E Jesus responde com firmeza: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Jesus recusa a lógica do mundo fundada na dominação e escolhe a lógica do serviço. Essas três tentações, apego às coisas materiais, exigir provas espetaculares de Deus e a tentação do poder, atravessam também a nossa vida e a vida de qualquer pessoa. E essas tentações nos afastam do Pai, se a elas nós cedemos. E também nos isolam uns dos outros, porque nos conduz à autossuficiência, ao medo e à competição. No fundo, nos conduzem à solidão. Como Jesus venceu o tentador? Ele não dialoga com o diabo, não negocia com o diabo. Ele responde com a palavra de Deus. Cada tentação é enfrentada com a Escritura. O diabo estava usando a Escritura e Jesus também usa, mas a obediência a essa palavra, o diabo simplesmente para instrumentalizá-la. Jesus, portanto, revela que a fidelidade nasce da escuta e da interiorização da palavra de Deus. Com o diabo ele não discute. Nós não devemos mais discutir com o diabo, mas devemos sempre opor ao diabo a verdade da palavra. Isso já nos ensinava o Papa Francisco. A Quaresma, portanto, é o tempo desse combate espiritual. É tempo de dialogar com o diabo, com as tentações. Mas não é um combate desesperado, esse que nós realizamos todos os dias. Esse combate deve ser sustentado pela palavra, pela oração, pelo jejum e pela confiança filial em nosso Pai do céu, Deus, que cuida de nós. É precisamente nesse contexto espiritual da Quaresma
que a Igreja no Brasil realiza a campanha da Fraternidade 2026, que nasceu aqui, em Natal, em nossa arquidiocese, e que este ano traz como tema Fraternidade e Moradia, e como lema, ele veio morar entre nós. A campanha da fraternidade não rompe o sentido da quaresma, nem nos desvia do clima espiritual da quaresma. Ao contrário, a campanha nos orienta para viver o verdadeiro sentido da quaresma, para vivenciar o seu verdadeiro objetivo, que é o quê? A reconciliação com Deus e com os irmãos. Converter-se é restaurar a comunhão ferida pelo pecado. A penitência quaresmal não é apenas interior, é também comunitária e social. E o pecado tem consequências que ultrapassam o indivíduo. Por isso que a conversão também precisa alcançar as nossas relações e estruturas. A Igreja do Brasil, durante a quaresma, escolhe uma realidade concreta da vida do povo, uma situação de sofrimento, e coloca essa situação diante de nós, como espelho e como um apelo. De modo que o jejum, a oração, a esmola não são práticas desligadas da história. Elas se encontram no sofrimento concreto dos irmãos e irmãs. O jejum nos liberta do egoísmo, nos faz perceber que nós somos superiores ao pão, à matéria, da qual necessitamos para a nossa subsistência. A oração nos reconcilia com o Pai. A esmola e a solidariedade nos reconduzem à comunhão com o irmão. E neste ano, a realidade que nos interpela é a moradia. No mundo marcado pelo apego às coisas materiais, pela especulação imobiliária e pela lógica do poder, milhões de pessoas vivem sem casa digna, ou até mesmo, literalmente, vivem nas ruas. A tentação de transformar tudo em mercadoria atinge também aquilo que deveria ser um dom, que é a casa, o lar, o teto, a terra. Por isso a campanha da fraternidade nos chama a uma conversão concreta. Jejuar é rever o nosso estilo de vida diante do consumismo. É rever também a nossa indiferença. É rasgar os nossos corações para romper com a indiferença. Orar é apresentar a Deus o clamor daqueles que não têm teto, que não têm pão, daqueles que estão desabrigados, da pessoa no seu sofrimento, na sua enfermidade. E da esmola é transformar partilha em solidariedade organizada. A campanha não se trata de ideologia, é evangelho puro. Não se trata de disputa partidária, trata-se da promoção da dignidade humana, da fraternidade que brota da nossa fé, na fé em um Deus que veio morar entre nós, que assumiu a nossa condição humana para nos levar até Ele. Neste início da quaresma, peçamos ao Senhor um coração firme diante das tentações, fidelidade à sua palavra, olhos atentos para ver a realidade dos irmãos sem moradia digna e coragem para transformar fé em compromisso e responsabilidade social. Cristo venceu o tentador no deserto. Cristo permaneceu unido ao Pai. Cristo veio morar entre nós. Que ao final desta quaresma possamos resistir às tentações do egoísmo e ajudar a construir, com a graça de Deus, não apenas casas de tijolos, mas casas de fraternidade. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus, mas de toda palavra da boca de Deus. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus.
toda palavra da boca de Deus. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus, mas de toda palavra da boca de Deus. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. A campanha da Fraternidade 2026, com o tema Fraternidade e Moradia e o lema Ele veio morar entre nós, convida-nos a olhar para casa, para além de sua dimensão material. A moradia não é apenas um teto, não é apenas abrigo contra a chuva ou o calor. É o lugar onde o ser humano se constitui como pessoa, onde aprende a ser e a pertencer. Desde os primeiros anos de vida, é no espaço da casa que se aprende a falar, a confiar, a amar e a conviver. O lar constitui o primeiro ambiente de socialização, o primeiro lugar de proteção e o horizonte inicial de sentido. É na casa que se formam memórias que acompanham toda a existência de uma pessoa. Não é por acaso que, ao recordar a infância, invocamos imagens da casa, a mesa, o quarto, o quintal, onde se brincava e se varria com a vovó, usando vassouras improvisadas, meu pé de laranja-lima, os sons e os cheiros que marcaram a nossa história e a nossa infância. A casa é espaço de interioridade. Nela podemos retirar as máscaras sociais e simplesmente ser o que somos. No mundo público, muitas vezes, desempenhamos papéis. No lar, reencontramos a nossa identidade mais profunda. A moradia oferece repouso ao corpo e serenidade ao espírito. Sem essa possibilidade de recolhimento, a pessoa corre o risco de fragmentar-se, vivendo em permanente exposição, sem essa certeza de que temos uma casa para a qual retornamos depois de um dia intenso de trabalho, ficaríamos inteiramente vulneráveis. Isso geraria ansiedade, insegurança e desestruturação interior. A proteção oferecida pela casa é, portanto, integral. Ela é física, afetiva e espiritual. É no ambiente doméstico que se aprende a confiança fundamental na vida. Ali a criança cresce amparada por referências estáveis. Ali o idoso, no espaço do lar, encontra cuidado e respeito. Na casa, a família constrói laços de solidariedade e pertença, de modo que o lar, a casa, é o primeiro espaço educativo e a primeira escola de fraternidade. Por isso, quando milhões de pessoas vivem em moradias precárias, improvisadas ou instáveis, ou se encontram em situação de rua, não se trata apenas de carência material, mas de uma ferida que atinge a própria constituição da pessoa. A falta de um espaço digno compromete o desenvolvimento humano, fragiliza a vida familiar, enfraquece os vínculos e perpetua ciclos de exclusão. O objetivo geral da campanha da fraternidade propõe promover a moradia digna como prioridade de direito. Tal afirmação toca o coração da dignidade humana. A casa não pode ser reduzida a mercadoria ou privilégio. A casa é condição essencial para que o ser humano realize sua vocação de sujeito, membro de uma família e cidadão de uma comunidade. No mistério da encarnação, Deus assume a experiência concreta do habitar humano. O Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Ele veio morar entre nós. Jesus cresce em uma casa, participa da vida doméstica, aprende relações no espaço do lar. O cotidiano da casa de Nazaré revela que a vida ordinária é lugar de santificação e de construção da identidade. Além disso, é na casa que se aprende a fraternidade. No convívio doméstico, exercitam-se a partilha, o perdão, a responsabilidade e o cuidado mútuo. Uma sociedade que nega a muitos o direito à moradia compromete as bases da própria convivência social. Defender a moradia digna, portanto, é promover o desenvolvimento integral da pessoa. É reconhecer que o ser humano necessita de raízes, estabilidade e de um espaço onde possa crescer com segurança e esperança. A casa não é apenas um teto, é o lugar onde a vida floresce, onde a identidade se consolida e onde o ser humano encontra condições para se tornar plenamente ele mesmo. Sei o que é. Onde falta moradia digna, falta também a possibilidade de realização humana. A Rural FM apresenta toda sexta-feira programa Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso, arcebispo metropolitano de Natal. Um programa para o povo de Deus. Rural FM, a rádio da família. 91.9. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.